Tá gravando. Tá, então agora fecha de novo. Ei, vocês não querem primeiro avisar lá no grupo que vai começar? Seria legal, né? Tá bom. Só um instante, então. Então Eu pode mandei, ficar né? com a Mas colher aberta. você sabe que vocês mandando é mais... A gente é mais influente. O Jubanski não conseguiu de volta. Ele não entrou ainda, não, né? Oi, professor. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certinho. Que bom. Pode agora? O que eu ia falar para vocês? Antes disso, vocês conseguiram verificar se vocês conseguem marcar para aparecer o vídeo? Ouvir o áudio de uma das minhas e o vídeo de outra? Conseguiram verificar? Hein? Marcaram ali, daí tá aparecendo certinho? Como é que é? É que assim, ó, se eu não faço nada ali, a imagem que vai aparecer para vocês sempre vai ser a do... Sim. Entendeu? Entendeu? É. Inclusive, eu tô com um certo medo de que a gravação fique sem o vídeo. Mas acho que Eu não, acho né? que se você, tipo... Como é que fala? Fazer um Fixar a tela. Fixar isso, fixar. Então, eu fixei. Mas então que tá safe, se você fixar. Vamos torcer para que sim, então, né? Tomara. Deixa eu ver o Jubanski que me respondeu aqui. Tem que fazer alguém pensar. E quando eu tentei, disseram que eu não sou qualificado. Só vou tentar resolver o problema do Jubanski aqui, gente. De boa pra você. Vocês fazem login para ingressar na aula? Eu achei que eu tivesse desmarcado essa opção. Dessas vezes não pediu. Deixa eu ver uma coisa. Eu vou mandar para ele um... Deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se dá bom. Bom, na 112 eu vi que ninguém mandou, mas eu tô falando com o Jubanski lá, eu acho que o pessoal vai se ligar, né? Tá rolando. Já fizeram a aula de hoje? Já não? Ainda não. Nem deu tempo. Você tem que estar desde as 8. Nunca dá tempo, né? Para matemática nunca dá tempo. Nossa! Tem tempo para matemática, né? Eu fiquei até surpresa, professor, que hoje só tinha 10 minutinhos de aula. Como assim? Porque geralmente você passa com 20 e pouco, né? Ei, não é sempre que eu sou mal, né, cara? Tem que ser bonzinho às vezes. Não, essa semana foram curtas, né? Era 15 minutos também. Até o final do ano agora vai ser mais curtinho, porque são assuntos mais... eu peguei e falei, é isso. Talvez tenha um que seja um pouquinho mais comprido, tá? Talvez, não tenho certeza, mas eu acho que é tudo bem curtinho. Professor. Oi. Fecha o olho. Ai, vou olhar pelas frestas aqui. Não pode. No já você abre, tá? Sim, senhora. 1, 2, 3 e já. Peraí que eu vou olhar um por um. Muito bom, velho. Lavínia, teu óculos não tá ficando preso. Vitória fazendo a pose, certo? Ai. A Ana parece que é um fantasminha que tá procurando alguma coisa ali. Eu tô na vibe. Ai, Beatriz. Camille, parece que você tá dançando, Camille. Ai, gente, muito bom. Comédia. Cara, a Beatriz tá com óculos de grau ali. É o fantasminha míope. Tem sossego nem na morte, cara.
É o fantasma com astigmatismo, professor. Ai, excelente, excelente. Muito bom, gente. Peraí, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Beleza, galera. Muito bom, muito bom. A Lavínia ali tava com dificuldade de segurar o óculos também. É porque fantasma não tem orelha, né? É fogo, isso aí é fogo. Muito bom, cara. A Vitória vai assistir a aula inteira. Vitória, faz a pose, Vitória. A pose, Eu vou tirar aqui, professor, já que eu tirei. Pera aí. Ai. Cara, muito bom. É muito bom rir, velho. Sério. É muito engraçado, sério. Parabéns aí. Ai, cara. Cada um num estilinho, né? E aí, como é que vocês estão? Ana não foi viajar então, Ana? Acabei nem indo, professor. É? Por causa da chuva? Não, é que meu pai tava meio com dor de cabeça, ele falou, nem vou. Daí eu falei, legal. Porque sábado, você viu que tem aquele negócio do Burger King? De você passa com uma vassoura lá? Você viu que o Mac também fez, né? Mas Mas era, é mentira. Hã? É fake. É O do fake? Sim. Ah, não acredito, não tô Só o do acreditando. PK que é. Eu ia pegar umas vassouras e ia alugar na frente do McDonald's lá pra ganhar um dinheiro. Você aluga por R$2. A pessoa vai ganhar um sanduíche, não vai? Então, ó, a pessoa vai pagar R$2 na vassoura pra ganhar um sanduíche de graça, tá valendo. Com umas 5 vassouras ali, eu faço uma rodadinha Uma coisa boa. que eu achei muito interessante, eles falaram que quem vai, assim, tipo, só pra pegar o sanduíche, emprestar a vassoura pra moradores de rua, sabe? Que eles conseguem pegar também. Boa, excelente ideia. Eu gostei da minha ideia de alugar também, ganhar dinheiro, né? Mas emprestar pro pessoal de rua é legal também. Muito show de bola. Espero que façam isso, né, cara? Baita oportunidade de você sair angariando os moradores de rua para alimentar eles. Da hora. Galera, para quem ainda não viu as aulas, tá? Deixa eu contar, não sei se contei para vocês essa novidade já. Eu acho que não, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. Eu consegui lançar todas as aulas até o final do ano para vocês já, tá? Então, agora tá tudo lançadinho, tudo bem previsto. Sempre que eu for falar com vocês, eu já tenho, né? Ó, graças ao bom Deus, tudo ticadinho ali, até o dia 27/11. Aí você vai me falar assim, professor, mas a aula não termina dia 27/11. Como eu bem falei para vocês, né? Após essa data, a gente vai começar a trabalhar com revisão de conteúdo, depois recuperação do bimestre, e depois a gente vê a questão ali da recuperação anual, tá? A turma 112, se assistiu a aula de quarta-feira, né? Que deve ter assistido. Beleza, Lavínia, pode ir. De boa, ela vai entrar com outro aparelho. Deixa eu ver o Jubanks que mandou mensagem aqui. Acho que por causa da data de nascimento, ou sei lá o quê. Gente do céu. Mas eu mandei para ele no particular. Bom, esperar. Então, agora eu já nem lembro o que eu estava falando, eu acho que eu vou falar de quarta-feira, né? Se a 112 assistiu a aula de quarta-feira e a 113 deu uma olhada hoje, o assunto da aula de hoje são os quadriláteros, né? Eu quero conversar com vocês a respeito de quadriláteros. Primeiro porque eles têm características bem distintas, né? Da mesma forma que a gente classificava os triângulos, né? Tinha triângulo retângulo, triângulo escaleno, triângulo isósceles. A gente pode também classificar os quadriláteros. O que é importante, né? Se você já assistiu a aula, você viu que eu falei um pouco sobre isso na aula, que uma coisa extremamente importante é você aprender de qual quadrilátero eu estou falando somente pela sua classificação. Deixa eu abrir a janela aqui só para entrar um ar, gente. Então, por exemplo, né? Como é que eu poderia descrever um quadrado? Como é que eu posso descrever, né, um retângulo, um losango, um trapézio?
Cada uma dessas figuras tem a sua característica, né? E essa característica, ela é dada de forma sutil em algumas questões. Então, quem já assistiu a aula já viu, porque eu falo um pouco sobre essas características na aula, né? Quem ainda não viu, eu peço que assista depois, né? A gente vai citar algumas coisas agora, mas eu peço que dê uma olhada depois com muita atenção, tá bom? Primeira característica de todos os quadriláteros, vamos lá. Se eu estou falando de um quadrilátero, a que me refiro? Quem pode me ajudar? Uma figura de 4 lados. Perfeito. É uma figura, eu vou até ser um pouquinho mais, né? É uma figura plana com 4 lados, né? Então, o triângulo ele era uma figura plana, o quadrilátero também é uma figura plana. O que é uma figura plana? É que você desenha no papel, no quadro, né? Ele não é tridimensional, ele não é um sólido. Você não consegue pegar, nossa, vou pegar aqui um triângulo. Você pode pegar o desenho de um triângulo, beleza, né? Mas se você vai estar pegando um papel que tem aquela figura, ela sempre será uma figura plana, uma figura desenhada. Ela não será algo pegável, tá bom? Então, 4 lados. Ótimo, perfeito. Essa é a primeira característica de todos os quadriláteros. Todos os quadriláteros possuem 4 lados. Me diga uma outra característica dos quadriláteros. Ângulos de 90 graus. Nem todos. Nem todos. Se eu perguntasse para você sobre o retângulo, sobre o quadrado, você poderia começar com essa, tipo, ângulos de 90 graus. Porém, nem todos os quadriláteros possuem ângulos de 90 graus, né? Por exemplo, eu tenho como desenhar um losango sem ter nenhum ângulo de 90 graus. Então, eu não posso dizer que o ângulo de 90 graus é uma característica do triângulo. Oi? Ângulos retos? Então, é que os ângulos retos, quando a gente fala ângulo reto, é ângulo de 90 graus. Também não posso dizer, tá? Deixa eu vou fazer uma coisa diferente, tá? Uma coisa que não tem lá na aula do Eclésio para vocês. Eu vou desenhar aqui um quadrilátero qualquer. Já que você falou do ângulo reto, eu vou fazer um sem um ângulo reto para a gente poder discutir. Pode ser? Vou pegar um quadrilátero bem qualquer, assim. Vou colocar um até que não tenha nome, que a gente não saiba. Okay. Isso é um quadrilátero, sim ou não? Sim. Sim. Por que isso aqui é um quadrilátero? Porque eu tenho 4 lados. Pronto, fechou. Essa é a ideia principal do quadrilátero. Falei em quadrilátero, 4 lados. É o que a gente tem aqui. Olha só. Vocês já ouviram falar em diagonal, né? Se eu falo em diagonal do quadrado, vocês sabem o que é a diagonal do quadrado, né? Mas num quadrilátero qualquer, como é que eu expresso, né? Como é que eu defino para um aluno o que é uma diagonal, tá? A diagonal é o segmento que une 2 vértices, ou seja, os pontos que tem aqui, né? Ó, isso é vértice, 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 vértice. É o segmento que une 2 vértices não consecutivos. Como assim não consecutivos? Ele não é o próximo, porque o segmento que liga 2 vértices consecutivos, por exemplo, é esse segmento aqui. Opa, apaguei sem querer. É o lado, né? Isso aqui é um lado, isso aqui é um lado e um lado. Então, se eu quero traçar uma diagonal, eu vou pegar 2 vértices não consecutivos, por exemplo, esses 2 aqui, e vou juntar. Todo mundo concorda comigo? Vou pegar o preto para arrumar aqui de lado. Todo mundo concorda que isso aí é uma diagonal desse quadrilátero? A resposta é sim, tá, gente? Sim. O que acontece? Independente de quem seja o meu quadrilátero, e aqui eu peguei um quadrilátero bem horrendo, né? Eu desenhei uma coisa que a gente não tem nem como dar nome. Toda vez que eu tenho um quadrilátero e eu traço a diagonal, galera, isso não está na aula do Eclésio, tá? Eu estou dando uma característica a mais que não ficou lá. Toda vez que eu traçar a diagonal, o que acontece? Eu dividi meu quadrilátero em 2 figuras. Que figuras são essas? Triângulo.
Beleza, são 2 triângulos. Então, todo quadrilátero, quando eu traçar a diagonal, eu vou dividir ele em 2 triângulos. Sempre, tá? Não existe tipo, professor, posso dividir em outras figuras? Não. Tracei a diagonal, serão 2 triângulos. O que acontece? A gente já estudou um monte de coisa a respeito dos triângulos, né? A gente já viu N características dos triângulos. Uma das características dos triângulos que a gente já estudou é que se eu pegar os 3 ângulos de um triângulo e somar esses 3 ângulos, sempre vai dar quanto? 180 graus. 180 graus. Só que eu tenho esse triângulo que eu marquei aqui, mas eu também tenho esse outro triângulo, ó. E nos 2 triângulos vai dar 180 graus, né? Agora, se eu tenho 180 graus aqui e 180 graus aqui, quantos graus tem a soma dos 4 ângulos do quadrilátero? 360. 360, né? Porque eu estou juntando, ó, eu junto esses dois, esse aqui mais esse aqui. Se esses aqui dava 180, mais esse aqui dá 180, o total aqui sempre vai dar 360. E isso é uma característica de qualquer quadrilátero. Desenhei um quadrilátero, opa, é um quadrilátero? É. Então, a soma dos seus ângulos sempre vai dar 360. Isso fica claro para vocês? Sim. Sim, ótimo, perfeito. Aí agora a gente vai discutir as classificações. Por quê? Porque a gente tem alguns nomes de quadriláteros, né? Que a gente conhece o nome. Se eu pedir para você desenhar, você vai desenhar. Só que existem figuras que normalmente, quando eu peço para o aluno desenhar, ele foi formado, ele criou na cabeça dele, e não que esteja errado, tá? Mas o processo educacional do aluno põe nele uma ideia. Opa, se falar esse nome, tem que desenhar dessa forma. E não é sempre assim, tá? E é por isso que essa aula é importante. Porque quando a gente falar de quadrilátero, a gente tem que ouvir o nome do quadrilátero e saber, opa, beleza, pode ter esse formato aqui, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre as características. Para quem já assistiu a aula de quarta-feira, né, 12, acho, né, que já teve aula de quadriláteros, vai conseguir responder um monte de coisa para mim. Professor, mas sacanagem, porque uma turma já teve, outra não. Não tem problema, por quê? Porque, basicamente, o que a gente vai trabalhar é uma revisão a respeito dos quadriláteros, né? Então, eu vou perguntar assim, para vocês. Como é que eu defino um quadrado? Quais são as características de um quadrado? Como é que eu defino ele? Fala para mim. 4 lados iguais, 4 ângulos retos. Perfeito. Para eu poder falar, olha, essa figura aqui é um quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais, os 4 ângulos retos. Basicamente, né? 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. É isso, porque num quadrilátero com 4 ângulos iguais, todos os ângulos têm que ser 90. Por quê? Porque a soma, como a gente trabalhou aqui agora, a soma dos 4 ângulos tem que dar 360. A partir do momento que eu falo que os 4 ângulos são iguais, só existe um número que ele, mais ele, mais ele, mais ele, vai dar 360, que é o próprio 90, tá? Então, 4 ângulos iguais ou 4 ângulos retos e os 4 lados iguais. Fica claro isso para vocês? Porque se eu falasse para vocês assim, ó, temos aqui uma figura plana com um quadrilátero com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Você conseguiria colocar na sua cabeça que isso é um quadrado, sim ou não? Sim. Sim, ótimo. E aí eu venho e te pergunto assim, como é que eu defino um retângulo? Dois lados paralelos com 2 lados e 4 ângulos retos. Vamos lá. Lavínia, fala de volta o seu, hein? 4 ângulos retos. Somente? Lados paralelos. Deixa eu falar uma coisa. Tá? Bem importante. A Ana está falando ali pra gente dos lados paralelos, né? Os lados paralelos são consequência, tá? E essa é uma das primeiras figuras que eu quero mostrar para vocês, aquilo que eu falei sobre a gente ter a estrutura na nossa mente, porque a gente aprendeu sempre fazer da mesma forma. Se eu peço, né? Se eu falasse assim, ó, galera, vamos abrir a câmera, todo mundo aí vai desenhar para mim um retângulo. Vamos supor, eu não vou fazer isso porque tem gente que não gosta de abrir câmera,
Tem gente que, às vezes, só liga o computador e sai, então, daí, para não ficar chato, vamos fingir que eu vou fazer isso. Se eu peço, desenhe um retângulo, eu não vou dizer que todos, mas a grande maioria faria esse desenho aqui, ó. Né? E aí vai fazer assim, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Todo mundo concorda comigo? Sim. Sim. Aí, algumas pessoas talvez falem assim, tipo, esse professor tá enganado, eu não teria desenhado esse, eu teria desenhado esse. Você concorda comigo que é o mesmo retângulo, você só virou ele? Sim. É o mesmo retângulo, as medidas são as mesmas. Só que ele tá deitado e que ele tá em pé, só isso. Só que qual é o detalhe, né? Poucos alunos fariam essa figura aqui. Poucos, de verdade, sim, poucos alunos. Por quê? Porque a hora que ele olha essa figura, ele fala, não, professor, mas isso não é um retângulo, isso aqui é um... 4 lados iguais. É um quadrado. Aí você vai colocar assim, professor, não é retângulo, é quadrado. Só que pela definição da palavra, né, pela definição desses quadriláteros, quadrado é uma figura plana com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. O retângulo, pela sua definição, né, a própria palavra retângulo, reto, ângulo, ângulo reto, são os 4 ângulos retos. Mas ele vai falar assim, professor, mas o quadrado também tem 4 ângulos retos. Sabe o que isso significa? Que todo quadrado é um retângulo. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque uma vez eu vi uma questão, faz um tempo já, tá? Eu vi uma questão lá que ele citava no enunciado, um retângulo, parará. Aí o exercício, o aluno fazia toda a questão, chegava lá no final e a figura que formava era um quadrado. E aí teve aluno que falou assim, professor, tem erro nessa questão, né? Por que tem erro? Porque no enunciado ele citava que era um retângulo e chegou lá no final era um quadrado. Pela definição, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Por causa da definição. A definição de retângulo é ter 4 ângulos retos? Então aqui é um retângulo. Acabou. Fechou. Fica claro isso para vocês? O que eu estou tentando dizer para vocês, o que eu estou tentando deixar claro para vocês é que, infelizmente, né, e eu digo infelizmente porque é ruim, tá? Mas não que seja tarde para a gente arrumar isso. A gente tem na nossa cabeça a seguinte ideia: isso é retângulo, isso é quadrado. Se me pede para desenhar um retângulo, essas são as duas possibilidades. E não é. Né? Isso aqui também é uma possibilidade de retângulo. Tá bom? Beleza. Se estiver cortando o áudio, alguém me avisa aí, tá? Beleza, falamos de quadrado, falamos de retângulo. Paralelo... Oi, diga, pode falar. Um exemplo de quando um retângulo não é um quadrado. Quando ele não é um quadrado? Quando eu tenho lados diferentes. Se essa minha base vale 4 e essa minha altura vale 3, lados diferentes. Quando os lados são iguais, ele é quadrado. Tá, beleza. Ficou claro? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Paralelogramo. Qual é a definição de paralelogramo? Olha o nome, né? Paralelogramo. Qual é a definição? 2 lados paralelos. Não são 2 lados paralelos. São 2 pares de lados paralelos. Tá? Eu achei que era pares. trapézio. Eu me confundo nesses negócios aí. Não. O paralelogramo são 2 pares de lados paralelos. O que isso significa? Se esse segmento aqui, tá? Um lado do meu paralelogramo, o outro com certeza vai estar na horizontal também. Eu vou pôr aqui, assim. E aí eu vou falar para vocês mais uma tristeza nossa aí, né? Por quê? Porque se eu peço para o aluno desenhar um paralelogramo e ele está consciente, ele vai sempre desenhar essa figura aqui, ó. Sempre não, né? Quase sempre desenhar essa figura. E por que isso aqui é um paralelogramo? Porque esse lado aqui é paralelo a esse, né? E esse lado aqui é paralelo a esse. E acabou, essa é a ideia. Só que a definição de paralelogramo é simplesmente eu falar, olha, 2 pares de lados paralelos. E aí eu venho e faço... Opa, peraí.
Os restos, né? Se ele tá consciente. Você falou, professor, o cara vai estar desmaiado e vai desenhar o negócio. Tá, não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Beleza, disse que eu acabei de responder. Beleza, valeu. Qual é o detalhezinho, né? E se eu desenho essa figura aqui, ó? Que figura que é essa aqui mesmo? Um paralelogramo. Isso aqui é um paralelogramo. Por quê? Porque esse lado esquerdo é paralelo ao direito. Esse de baixo é paralelo ao de cima. Eu tenho lados paralelos, mas daí você vai falar assim, não, professor, peraí, lascou tudo, porque eu tenho 4 ângulos retos, isso aqui não é um paralelogramo, isso aqui é um retângulo. Acontece que, por definição, né, o que é um retângulo? 4 ângulos retos. É um retângulo, beleza. Qual é a definição do paralelogramo? 2 pares de lados paralelos. Eu pergunto, um retângulo tem 2 pares de lados paralelos, sim ou não? Sim, O que isso significa? que também é um paralelogramo. Que o retângulo é um paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. Fica claro isso? Sim. Porém, nem todo paralelogramo é retângulo. É um retângulo. Esse paralelogramo não tem ângulos retos, tá? Ele é paralelogramo e não é um retângulo. Olha só, vou continuar essa estrutura filosófica que a gente tem agora, né? Se todo quadrado é um retângulo e todo retângulo é um paralelogramo, o quadrado é também um paralelogramo. Sim ou não? Sim. Beleza. Mas, professor, como é que eu vou saber se o exercício, né, falou em paralelogramo? Como é que eu vou saber se vai ter um ângulo reto ou não? Se vai ser um quadrado, se vai ser um retângulo ou não? Galera, pela construção daquilo que ele estiver te falando, você pode desenhar, tá? Ah, mas ele não dá tantos detalhes. Às vezes ele vai te dar alguns detalhes para você fazer alguma conta e através da conta você chegar nesse valor, tá? Então, normalmente é pela questão da leitura. A leitura e interpretação do meu enunciado é que vai me dizer se eu vou usar esse paralelogramo, vou usar um quadrado, tá bom? Veja aí que a gente já falou de 3 quadriláteros. Falamos de 3 quadriláteros. A gente falou do quadrado, retângulo e paralelogramo. Nossa Senhora. Vai ter um vento aqui agora que fez um barulho no teto. Próximo quadrilátero, né? Presta atenção. Alguém define para mim o que é um losango? Quadrilátero com 4 lados iguais. Perfeito, Lavínia. Toda vez que eu estiver falando de um losango, eu estou falando de um quadrilátero, primeiro ponto. Segundo ponto todos os seus lados são iguais. Todos os seus lados são iguais. E aí o que acontece? Olha só que loucura, né? Se a gente pede para o aluno desenhar um losango, normalmente ele vai fazer algo desse tipo assim. Se você discordar, você fala, tá? Mas eu acho que seria isso aqui, mais ou menos, que vocês fariam. Nossa, ficou meio feio. Oi. Uma vez eu fui no shopping com a Mari e a gente foi comprar um negócio de pôr no pé, que era de losango. Daí a gente comprou, pôs no pé, e daí ele virou um quadrado. Aí eu falei, não, mano, eu vou ter que devolver isso aí. Eu queria um losango, cara, e agora tem um quadrado. Então, né? Olha só. A definição de losango são os 4 lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Eles têm a mesma medida. Repara que eu não tenho os 4 ângulos iguais, ok? O que a gente pode definir dentro de um losango é que ângulos opostos são iguais. Então, esse é igual a esse e esse aqui é igual a esse aqui. Isso a gente pode afirmar, tá? Com toda certeza a gente pode afirmar. Inclusive, um estudo grande que a gente tem no losango é a respeito das suas diagonais, né? Eu tenho 2 diagonais nos quadriláteros. Então, eu vou ter uma diagonal que sai aqui de cima para baixo e outra descida para a direita. O que acontece? Num losango, as minhas diagonais sempre vão ser perpendiculares. A hora que eu traço as diagonais de um losango,
eu, na verdade, divido o meu losango em 4 triângulos, ó. Triângulo 1, 2, 3 e 4, tá? A fórmula de área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor divididos por 2. Se eu não estiver contente, professor, eu não estou contente porque é mais uma forma para a gente decorar. Eu posso dividir, os triângulos são iguais, eu consigo calcular a área de um triângulo e multiplicar por 4, eu acho a área do losango. Tá? Mas aí me vem uma outra ideia. Né? Eu vou fazer um desenho aqui e vou fazer uma pergunta para vocês. Presta atenção na minha pergunta. Se eu afirmar para vocês que isso é um losango, tô certo ou tô errado? Tá certo. Tô certo? Talvez você, pela sua estrutura, fale assim, não, professor, isso é um quadrado. Mas a definição de quadrado são 4 lados iguais e 4 ângulos retos. A definição de losango é simplesmente os 4 lados iguais. Então, se essa figura tem 4 lados iguais, sim, ele é um losango. Só que a nossa mente, pela construção que a gente teve, a gente é acostumado a não ver um losango nesse formato, mas a gente virar ele para ter algo parecido assim. Então, né? Por que eu estou falando isso? Porque dentro daquilo que a gente aprendeu, se a gente quisesse... deixa eu ver onde não vai ficar muito... Se a gente quisesse... vou fazer pequenininho aqui. Né? Desenhar um losango, eu teria que escrever nesse formato. O que não deixaria de ser um quadrado, né? Porque eu tenho 4 ângulos retos, tenho 4 lados iguais. Então, ele é um quadrado e ele é um losango, independente do formato que ele esteja. Fica claro isso? Sim. Sim, perfeito. Mas, Deixa eu ver professor, aqui. Olha, me perguntaram, a soma dos ângulos tem que ser 360? Sim, tá? E aí eu vou fazer um comentário do losango ainda. Pode falar, diga lá. mas então todo losango é um quadrado? Não, esse aqui não é um quadrado, ele não tem 4 ângulos retos. Ah, tá. Só que todo quadrado é um losango. É isso. Você vê que loucura, né? Porque você vai falar do quadrado, todo quadrado é retângulo, todo quadrado é paralelogramo, todo quadrado é losango, e isso vai te gerando sei lá o que na cabeça, né? Pô, professor, mas o quadrado pode ser qualquer coisa. É quase qualquer coisa. Quase qualquer coisa. Tá? É uma propriedade ter 360 no total? Não é que seja uma propriedade, tá? É uma característica. Assim como a gente pode falar que todo triângulo, a soma dos 3 ângulos vai dar 180, no quadrilátero a gente pode falar também que vai dar 360, tá? É isso. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o losango e fazer um outro comentário, né? São 2 comentários que eu tenho para fazer. O que seria? A partir do momento que eu tenho 4 lados iguais, seja como o quadrado, livre para ser o que ele quiser. Exato, tem que ser. O quadrado é aquela pessoa que está em todos os grupinhos. Quase todos, né? Quase todos. Tem um que ele não vai participar. Eu tenho 2 características para falar do losango que são importantes. Quais são elas? Eu falei dos ângulos, tá? Se esses 2 ângulos são iguais e esses 2 ângulos são iguais, e eu sei que a soma tem que dar 360, uma das características que a gente tem é que a soma de 2 ângulos consecutivos, né? Se eu pegar 2 ângulos diferentes dele aqui, sempre vai dar 180 graus. Essa característica é importante. Tá? A gente ficou um reflexo ali, mas eu acho que vocês conseguem entender, né? Porque eu falei aqui, olha, 180. 2 ângulos consecutivos do losango sempre vai dar 180. Pega essa informação. Eu esqueci de falar quando eu falei sobre o paralelogramo. O paralelogramo também tem essa característica, tá? Qual era a definição de paralelogramo mesmo? 2 pares de lados paralelos. Sabe o que acontece? No losango, eu também tenho 2 pares de lados paralelos. Esse lado aqui é paralelo a esse, e esse lado aqui é paralelo a esse. Então, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango. Tudo depende da medida dos lados. Fica claro isso? Sim. Beleza. Tem uma característica que é legal a gente saber, né? Se eu sou, professor, eu gosto muito de desenho, eu tenho um compasso aqui em casa, né? Vamos dizer assim. Se você sabe mexer com compasso, você pode tentar construir um losango
usando o compasso. Eu vou dar essa dica porque eu acho extremamente bacana, tá? O que seria? E presta atenção, que se você quiser fazer isso em casa, eu acho legal. Você vai pegar, vai traçar uma reta lá no seu caderno, lá no papel. Vai pôr a ponta seca aqui, ó, ponta seca. Vai abrir o teu compasso e vai girar. Vai marcar aqui, por exemplo, tá? Isso aqui, essa medida aqui, vai ser um dos lados do teu losango, tá? O que você vai fazer? Você vai traçar uma circunferência. Deixa eu tentar fazer algo parecido com uma circunferência aqui, só para mostrar, né? Opa. Vamos supor que tem algo assim. Qualquer ponto que eu marque aqui tem a mesma distância, correto? Certo. Você vai pegar uma régua, vai pegar aqui e vai traçar para qualquer ponto. Por exemplo, aqui. Ficou meio claro agora. Aí. O que você fez foi marcar 2 segmentos com a mesma medida, não foi? Sim. Sim. O que eu gostaria que você fizesse, né? Você vai pegar daqui e vai traçar a circunferência também. Algo assim, né? A partir desse momento, você vai pegar aqui e vai traçar uma circunferência com as mesmas medidas. Com as mesmas medidas. Então, vai ser algo... sei lá. Algo assim. Né? Ficou bem feio esse aqui, mas não dá nada. A hora que você juntar com esse ponto que você encontrou aqui, você vai desenhar um losango, tá? Ficou feio porque eu não tô com compasso, eu fiz tudo à mão livre. Tente fazer isso em casa. Vai ser bem legal você olhar e falar assim, louco, deu um losango e também é um paralelogramo, porque esse lado aqui vai ser paralelo a esse lado vai ser paralelo a esse, tá? Pô, é praticamente uma tarefa de casa, já que a gente não tem muito contato com tarefa de casa nesses últimos tempos, por mais que eu fale para vocês fazerem os exercícios, né? Uma coisa diferenciada para vocês construírem. Quem tiver compasso em casa, né? Um compasso e uma régua, eu gostaria muito que vocês fizessem esse desenho, porque eu acho muito legal você saber trabalhar com compasso e régua, eu acho maneiro demais, tá? Então tá, essa era a definição de losango. Todo losango é um paralelogramo também, tá? Último quadrilátero, até porque a gente já estourou o nosso tempo, vamos falar sobre o último quadrilátero. Qual que é o último quadrilátero que a gente tem? Trapézio. Trapézio. Qual é a definição de trapézio? 2 lados paralelos? 2 lados, tudo bem, tá, entendi, 2 lados. É um par, né? É um par de lados paralelos. Um par de lados paralelos. O que acontece, né? Eu tenho 2 lados, ou um par de lados que não é paralelo e um par paralelo. Quando você tem essa estrutura do trapézio, os lados paralelos são chamados de base. E como os outros 2 lados não são paralelos, acontece que um lado, né, dos paralelos, um lado vai ser menor que o outro. Eu não vou ter 2 bases iguais. E aí é por isso que a gente chama de base maior e base menor. Professor, mas não tem como? Tenta desenhar aí. Para que eles sejam iguais, você vai ser obrigado a colocar também outro par de lados paralelos. Só que daí, a hora que eu coloco 2 pares de lados paralelos, não é mais um trapézio, né? É um paralelogramo. Então, esqueça. Você precisa ter um par de lados não paralelos. E isso vai ocasionar, como consequência, um par de lados, o par de lados paralelos terem medidas diferentes. Fica claro isso? Sim? Não? Eita, que a galera sumiu da aula aqui. Sim! Beleza. Galera, é isso, tá? A ideia de quadrilátero é essa. Eu gostaria muito que você, né, se você não assistiu ainda a aula de quadriláteros, assista com bastante tranquilidade, ok? A 112 hoje vai ter ainda o Teorema de Tales, a 113 de quadriláteros. Na terça-feira da semana que vem, a 113 vai ter o Teorema de Tales e resolução de quadriláteros.
A 112, somente na quarta-feira, resolução com quadriláteros, tá? Tudo isso por causa do nosso calendário, feriado, coisa e tal, vocês não têm dias diferentes. Mas eu gostaria muito que vocês, antes de terça-feira, tentassem resolver ali os exercícios de quadriláteros que tem na apostila de vocês, tá? Galera, sobre o Teorema de Tales, como eu falei para vocês, as aulas vão estar mais curtas durante o Eclés, aí, acredito que até o final do ano, tá? Teorema de Tales é praticamente uma revisão daquilo que vocês já tiveram no 8º ano. Então, assista com calma, porque é basicamente segmentos proporcionais, tá? Eu não entrei no mérito, tipo, vamos demonstrar. Eu falei um pouco sobre, mas eu não demonstrei nada, porque é uma revisão, tá bom? Pergunto se alguém tem alguma pergunta. Professor, Diga. hoje só tem uma aula, né? Só uma. Só uma. De Teorema de Tales. Foi isso. Isso, 112 Tales, 113 quadriláteros. Beleza. Tá bom? Uhum. Mais alguma pergunta, galera? Não? Que boa. Vou encerrar a gravação. Dou-lhe uma. Vitória, quer falar alguma coisa? Dou-lhe duas. Tranquilo. Só um. Não.